Olá, amigos da TV Justiça. É hora de conferir os destaques da semana entre os acontecimentos e os julgamentos do plenário do Supremo Tribunal Federal. Você confere aqui na TV Justiça, é claro. É o Plenárias, que está começando agora. O nosso foco de hoje é na sessão do dia 10 de agosto de 2016. Karina, na verdade, tivemos, portanto, uma única sessão plenária nesta semana por conta do feriado do dia 11, que é a inauguração dos cursos jurídicos no Brasil. Também a data em que se comemora, inclusive, o aniversário da TV Justiça. 14 anos que estamos aqui tentando repassar para você, cidadão brasileiro, a realidade do Poder Judiciário e as movimentações que acontecem particularmente na Suprema Corte do Brasil e no plenário, principalmente, do Supremo Tribunal Federal. Você acompanha ao vivo os principais momentos, a sessão na íntegra, na verdade, e também no Plenárias, os principais momentos, todos os finais de semana, com reprise também durante a semana destes momentos aqui na TV Justiça. E, Karina, temos uma semana curiosa, porque além de ter sido uma única sessão, nós tivemos a continuação e a finalização de um julgamento que, na verdade, foi iniciado na semana anterior, na verdade, um julgamento conjunto de um tema importante, e também a eleição da ministra Carmen Lúcia para o próximo biênio como presidente do Supremo Tribunal Federal, com o ministro Dias Toffoli como vice-presidente da Corte. Talvez eleição tenha sido o grande tema da quarta-feira. Como você disse, houve a eleição para o próximo presidente e vice-presidentes da Suprema Corte. A ministra Carmen Lúcia assumirá, então, logo no dia 12 de setembro, quando está já agendada a posse da ministra Carmen Lúcia como presidente da Suprema Corte e também do Conselho Nacional de Justiça, e a posse do ministro Dias Toffoli como vice-presidente da Suprema Corte. E também quando, então, o ministro Ricardo Lewandowski deixa o cargo e volta a ser ministro do Supremo, a ocupar a sua cadeira, cedendo essa presidência à ministra Carmen. E a eleição também foi um tema discutido na sessão de quarta-feira, na medida em que esses dois recursos extraordinários, Cadu, como você bem disse, que teve o início do julgamento na semana passada, na quinta-feira, ele tem a ver com as eleições municipais que serão realizadas neste ano no Brasil, justamente porque trata de assuntos envolvendo as contas de prefeitos e uma possível inelegibilidade ou registro da sua candidatura para concorrer a outros pleitos. Então, nesses recursos extraordinários, o principal ponto que se discutia é: qual é o órgão competente para julgar as contas do prefeito quando ele age como ordenador de despesas? É o Tribunal de Contas do Estado ou do município, onde houver Tribunal de Contas municipais, porque nem todos os municípios possuem tribunais de contas, mas quando não houver é o Tribunal de Contas do Estado, ou é a Câmara de Vereadores, a Câmara Municipal, quem deve aprovar ou desaprovar as contas dos prefeitos para fins de inelegibilidade. Rejeitadas as contas, cai na ficha limpa, fica inelegível por 8 anos. Se for só o Tribunal de Contas, é possível que esse parecer, que pela Constituição denomina-se um parecer prévio, rejeitando essas contas, é suficiente para rejeitar essas contas e tornar este prefeito ou esse candidato inelegível para um próximo mandato? Era essa a grande discussão do plenário na quinta-feira passada, quando o julgamento foi iniciado com o relatório, as sustentações orais e o voto do ministro Luiz Roberto Barroso, e que teve continuidade na sessão desta quarta-feira com o voto do ministro Gilmar Mendes, relator de um outro recurso extraordinário, cujos temas são coincidentes, e com a colheita dos votos de todos os ministros da Suprema Corte. Decisão apertada por 6-5, os ministros acabaram decidindo, já vou antecipando aqui o resultado final, por 6-5 os ministros acabaram decidindo que a decisão definitiva sobre as contas do prefeito, sejam contas de governo ou sejam contas de gestão, como de fato, quando ele se torna ordenador de despesas, seriam contas de gestão, cabe única e exclusivamente à Câmara Municipal, ou seja, é o Poder Legislativo que dá a última decisão acerca das contas do prefeito para fins de inelegibilidade. Essa foi a decisão do Supremo, confirmando uma jurisprudência que já vinha sendo aplicada aqui, inclusive uma jurisprudência, um entendimento que já vinha sendo aplicado, inclusive no TSE, conforme o próprio ministro Ricardo Lewandowski disse durante a sessão de julgamento. Karina, daqui a pouco nós vamos rever como foi justamente esse processo decisório em relação a esse tema. Lembrando que, como o julgamento começou na semana anterior, nós vamos rever como foi justamente a apresentação de votos numa primeira sessão e a finalização na sessão plenária desta quarta-feira. Mas ainda, agora, vamos começar
a ver as reportagens da TV Justiça, especificamente da quarta-feira, com um ponto que, como já adiantamos, foi a posse, ou melhor, a eleição da ministra Carmen Lúcia. Ela foi eleita presidente da Suprema Corte para o biênio 2016-2018. E o ministro Dias Toffoli será o novo vice-presidente. A eleição aconteceu, portanto, logo no início da sessão plenária desta quarta-feira, no plenário do Supremo Tribunal Federal. A ministra, que será a segunda mulher a exercer o cargo, ocupará também a presidência do Conselho Nacional de Justiça, o CNJ. A posse já está marcada. Será no dia 12 de setembro. A ministra Carmen Lúcia foi eleita para a presidência da Suprema Corte pelos próximos 2 anos. Ela agradeceu a todos. Reitero o meu juramento de cumprir a Constituição, torná-la aplicável e bem servir, me dedicar integralmente, nos termos da Constituição e das leis da República, a que o jurisdicionado brasileiro possa ter o melhor do que eu puder fazer no desempenho, com a ajuda, claro, de todos os ministros. Muito obrigada a todos. O decano da Corte, ministro Celso de Mello, lembrou que Carmen Lúcia vai ser a segunda mulher a presidir o Supremo Tribunal Federal. A primeira foi a ministra Ellen Grace. A eminente ministra Carmen Lúcia será a 57ª presidente do Supremo Tribunal desde o Império e a 46ª presidente do Supremo Tribunal Federal desde a República, ostentando ainda a condição de tornar-se a segunda mulher a exercer a presidência da mais alta corte do Brasil, a significar que se consolidou na história judiciária de nosso país uma clara e irreversível transição para um modelo social que repudia claramente, de modo muito explícito, a discriminação de gênero, ao mesmo tempo em que confere primazia à prática afirmativa e republicana da igualdade, pela consagração do talento, da competência e do conhecimento, atributos que qualificam de modo inquestionável a eminente ministra Carmen Lúcia. Essa mineira ilustre, senhor presidente e senhores ministros, essa mineira ilustre, natural de Montes Claros, será a 10ª ministra oriunda do estado de Minas Gerais a ocupar a presidência desta Suprema Corte, havendo sido precedida nessa posição por eminentes vultos e grandes nomes deste tribunal e do direito nacional, todos eles provenientes de Minas, como os ministros Edmundo Lins, Orozimbo Nonato, Lafayette de Andrada, Gonçalves de Oliveira, Antônio Neder, Sepúlveda Pertence, Carlos Veloso, Maurício Correia e Joaquim Barbosa. A ministra Carmen Lúcia, como sabemos, além da vasta experiência profissional como procuradora do Estado de Minas Gerais e também como reconhecida e acatada publicista, com importantes livros de doutrina editados, foi professora titular de Direito Constitucional da Faculdade Mineira da PUC, de Minas Gerais, havendo desempenhado relevantes atividades profissionais no âmbito do Conselho Federal e também do Conselho Seccional da OAB, em Minas Gerais, bem assim no Instituto dos Advogados Brasileiros, sendo digna de nota a sua investidura no período de 2012 a 2013, como presidente do Egrégio Tribunal Superior Eleitoral. De outro lado, senhor presidente, senhores ministros, o eminente ministro Dias Toffoli, eleito vice-presidente desta Corte, será certamente um importante colaborador da eminente ministra Carmen Lúcia na condução dos trabalhos desse tribunal, tendo em vista os altos predicados que o qualificam para o desempenho de tão relevantes atribuições, como o demonstra a sua atuação jurisdicional como magistrado eminente do Supremo Tribunal Federal, autor de votos notáveis
evidenciadores de seu senso de prudência e de equilíbrio no delicado exercício das graves e complexas competências desta Suprema Corte. Cabe observar que o eminente ministro Dias Toffoli, quando assumir a presidência do Supremo Tribunal Federal, no biênio 2018-2020, tornar-se-á o 7º aluno das tradicionais arcadas do Largo de São Francisco, a minha alma mater, que amanhã completará 189 anos de existência, a ocupar a cátedra presidencial desta Corte Suprema, precedido da larga experiência como antigo presidente do Egrégio Tribunal Superior Eleitoral e de sua atuação como advogado-geral da União, como professor do curso de pós-graduação em Direito do Uniceub e ainda como presidente da Comissão de Juristas, incumbida pelo Senado da República de elaborar o anteprojeto do novo Código Eleitoral. A eminente ministra Carmen Lúcia e o eminente ministro Dias Toffoli saberão agir com prudência, com segurança e com sabedoria no desempenho de suas funções como presidente e vice-presidente do Supremo Tribunal Federal, cabendo assegurar aos cidadãos de nosso país, especialmente neste singular momento em que o Brasil enfrenta gravíssimos desafios, que esta Corte Suprema, atenta à sua alta responsabilidade institucional, não transigirá nem renunciará ao desempenho isento, ao desempenho independente e ao desempenho imparcial da jurisdição, fazendo sempre prevalecer os valores fundantes da ordem democrática e prestando incondicional reverência ao primado da Constituição, ao império das leis e à superioridade ético-jurídica das ideias que informam o espírito da República. Saúdo, pois, senhor presidente, senhores ministros, saúdo a eleição da eminente ministra Carmen Lúcia e do eminente ministro Dias Toffoli para a presidência e vice-presidência do Supremo Tribunal Federal, desejando-lhes pleno sucesso no desempenho de suas funções e êxito na superação dos desafios, dos muitos desafios que certamente enfrentarão ao longo do próximo biênio. Carmen Lúcia é natural de Montes Claros, Minas Gerais, e foi nomeada para o STF em 2006. Atuou como procuradora-geral do Estado de Minas, foi professora universitária e a primeira mulher a presidir o Tribunal Superior Eleitoral. O ministro Dias Toffoli foi eleito vice-presidente do Supremo. Agradeço a confiança dos eminentes colegas e também cumprimento, já que serei o vice-presidente, a ministra Carmen Lúcia, que com certeza continuará um excelente trabalho e aprimorará sempre, como é deste rodízio salutar que nós fazemos, as gestões da nossa administração. Dias Toffoli é natural de Marília, São Paulo. Foi nomeado para o STF em 2009. Foi advogado-geral da União e também presidiu o TSE. A posse dos novos presidente e vice está marcada para o dia 12 de setembro. Karina, essa eleição ela é prevista regimentalmente, ela tem que acontecer num determinado tempo, num determinado período, que coincidiu exatamente com essa data em que foi realizada essa sessão plenária. O regimento interno ele determina que, para que haja a eleição do novo presidente, tenham presentes pelo menos 8 ministros no plenário do Supremo Tribunal Federal. Isso não foi um problema na quarta-feira, porque a Corte estava com seu quórum completo, e que, no mínimo 6 ministros têm que votar em um determinado nome. E aí também não houve problema, porque por 10-1 acabaram elegendo a ministra Carmen Lúcia. Eu suspeito que esse um voto tenha sido dela, Cadu, que ela deva ter votado em outro ministro e não nela mesma. Mas, enfim, o quórum foi alcançado na quarta-feira e, segundo o regimento interno, há uma determinação de que essa eleição aconteça na segunda sessão ordinária
do mês que antecede a vacância do cargo, ou seja, quando o presidente em exercício deixará o cargo. Então, como a semana passada nós tivemos a reabertura do semestre, né, do ano judiciário, com as sessões plenárias e o andamento normal aqui na Suprema Corte, nós tivemos sessão ordinária na quarta-feira anterior e nessa quarta, a segunda sessão ordinária com a eleição para a presidência e vice-presidência para o próximo biênio. Eles são eleitos para um mandato de 2 anos, quando então se renova mais uma vez essa eleição. Ministra Carmen Lúcia, presidente do Supremo, a partir do dia 12, quando se dará a posse, e ministro Dias Toffoli, vice-presidente também nesse biênio. Karina, esse foi um dos destaques da sessão plenária da quarta-feira, sessão única, portanto. Depois do intervalo, vamos conferir outro destaque da semana, que foi o julgamento do recurso extraordinário 848.826, em conjunto com outro processo, tratando da definição de qual é o órgão competente, Casa Legislativa ou Tribunal de Contas, para julgar contas do chefe do Poder Executivo, que age como ordenador de despesas. Logo depois do intervalo, aqui no Plenárias. Plenárias desta semana com a sessão plenária do dia 10 de agosto de 2016. O plenário do Supremo Tribunal Federal iniciou na quinta-feira da semana passada, dia 4, o julgamento do recurso extraordinário 848.826, com repercussão geral reconhecida, tratando da definição de qual é o órgão competente, Casa Legislativa ou Tribunal de Contas, para julgar as contas do chefe do Poder Executivo, que age como ordenador de despesas. Em conjunto, por tratar de tema semelhante, ainda o recurso extraordinário 729.744. Para entender melhor o caso, vamos rever como foi a primeira fase deste julgamento na semana passada. A análise dos recursos extraordinários foi feita em conjunto por serem assuntos semelhantes. Ambos possuem repercussão geral reconhecida. Um trata da competência para julgar as contas de prefeitos e o outro as suas consequências. No primeiro recurso, um candidato a deputado estadual no Ceará questionava a decisão do Tribunal Regional do Estado de indeferir a candidatura, por ele ter tido as contas negadas quando era prefeito do município de Horizonte. Ao defender a procedência do recurso, o advogado do ex-prefeito afirmou que o Tribunal de Contas é um órgão auxiliar e que a competência para tomar a decisão final é do Poder Legislativo Municipal. Acreditando que seja inaceitável do ponto de vista constitucional e da democracia que representantes eleitos pelo povo, elevados à chefia do Poder Executivo, sejam condenados e tornados automaticamente inelegíveis por mero órgão auxiliado de outro poder. Sem que os autores principais desse poder, o Legislativo, entendemos e defendemos que as contas do governo ou de gestão do chefe do Poder Executivo, mesmo municipal, somente podem ser julgadas pelo Legislativo, poder legitimamente constituído pelo voto popular. Aqui não se pretende reduzir o papel dos tribunais de contas, nem extrair de suas competências, mas delimitar suas competências ao que foi decidido pelo Constituinte de 88. Nem mais, nem menos. Tudo dentro dos limites constitucionais fixados na Carta da República. Já no segundo recurso, a discussão era sobre o deferimento da candidatura de um ex-prefeito pelo Tribunal Regional Eleitoral, mesmo tendo as contas negadas no antigo cargo. No Tribunal Superior Eleitoral, a decisão foi confirmada. Contra essa decisão, o Ministério Público Eleitoral de Minas Gerais encaminhou pedido ao Supremo para que a candidatura seja indeferida. No Supremo, o advogado do recorrido sustentou que a decisão do Tribunal de Contas é opinativa e pediu o desprovimento do recurso. Causa um pouco de perplexidade, com a devida vênia, que um órgão auxiliar do Poder Legislativo do Estado possa rejeitar as contas do chefe do Poder Executivo Municipal, quebrando inclusive uma simetria que se deve observar entre todos os entes da federação. Por fim, isso causa problemas de ordem, digamos assim, operacional, essa tese defendida pelo recurso extraordinário. Antes dos votos, o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, se manifestou. Sobre o primeiro processo, ele pediu o desprovimento do recurso. Já no segundo, ele opinou pelo provimento. Ao analisar o caso, o relator do primeiro processo, o ministro Luiz Roberto Barroso, negou o pedido. Eu estou mantendo o entendimento do Tribunal Superior Eleitoral, unânime, com o desprovimento do recurso, presidente, e a afirmação da seguinte tese: por força dos artigos 71, 2 e 75 caput da Constituição Federal,
compete aos tribunais de contas dos estados ou dos municípios ou aos conselhos ou tribunais de contas dos municípios, onde houver, julgar em definitivo as contas de gestão de chefes do Poder Executivo que atuem na condição de ordenadores de despesas, não sendo o caso de apreciação posterior pela Casa Legislativa correspondente. Na sessão desta quarta-feira, dia 10, os processos voltaram à pauta, desta vez para a finalização do julgamento. Foram analisados 2 recursos que questionavam a competência do Tribunal de Contas do Estado para julgar as contas de prefeitos na condição de ordenadores de despesas. Por maioria, os ministros entenderam que o julgamento é de responsabilidade da Câmara Municipal. 6 ministros acompanharam o relator de um dos recursos, ministro Gilmar Mendes, que decidiu que o parecer do Tribunal de Contas é meramente opinativo. A competência para o julgamento das contas anuais dos prefeitos eleitos pelo povo é do Poder Legislativo, artigo 71(1) da Constituição Federal, órgão constituído por representantes democraticamente eleitos para averiguar, além da sua adequação orçamentária, sua destinação em prol dos interesses da população ali representada. Seu parecer, nesse caso, é opinativo, não sendo apto a produzir consequências como a inelegibilidade prevista no artigo 1º, 1G da Lei Complementar 64/90. 5 ministros acompanharam o relator do outro recurso, ministro Luiz Roberto Barroso. Para ele, as contas de governo devem ser julgadas pela Câmara Municipal. Já as de gestão ficam a cargo do Tribunal de Contas. As contas que o prefeito presta como gestor, como ordenador de despesas, essas estão sujeitas ao Tribunal de Contas do Estado. Eu assentei no meu voto contas de governo, competência da Câmara Municipal, contas de gestão, competência do Tribunal de Contas, tendo observado que o prefeito não precisa ser o ordenador de despesas. Ele pode delegar esta competência, mas se ele aceitá-la e quiser desempenhá-la, sujeita-se às mesmas regras. Karina, tribunais de contas não são órgãos do Poder Judiciário. Embora, isso é uma tecla que eu sempre insisto com os meus alunos na faculdade, embora seja chamado de tribunal, ele é um órgão auxiliar do Poder Legislativo e não um órgão que está estabelecido dentro da estrutura do Poder Judiciário. A Constituição determina que as contas do chefe do Poder Executivo, elas são fiscalizadas também pelo Tribunal de Contas. Na verdade, a Constituição atribui ao Poder Legislativo não apenas a sua função legiferante, a sua função de legislar, também a função de fiscalizar esses gastos públicos do chefe do Poder Executivo. E era justamente essa a discussão que se tratava nesse recurso extraordinário. O Tribunal de Contas, nessa condição de fiscalizador, de fiscal, de auxiliar do Poder Legislativo, aqui no caso a Câmara de Vereadores, emite um parecer prévio sobre as contas que foram prestadas pelo prefeito e esse parecer é encaminhado para a Câmara de Vereadores, que pode aprová-lo ou desaprová-lo por um quórum qualificado de 2/3 dos seus membros. Não havendo essa qualificação, pelo que se decidiu no Supremo Tribunal Federal na quarta-feira, não haveria uma decisão definitiva reprovando as contas do prefeito, ainda que na qualidade de gestor ou na qualidade de uma das suas contas de governo, né? Porque o ministro Luiz Roberto Barroso ele faz essa diferença entre contas de governo e contas de gestão. O que ficou decidido é que, não obstante sejam quaisquer uma dessas contas, somente a Câmara de Vereadores é que pode dizer que as contas foram reprovadas e aí concordar ou não com o parecer dado pelo Tribunal de Contas, municipal ou estadual, onde não tiver esses tribunais municipais, e que cabe a ela, portanto, essa decisão definitiva. Se a Câmara, Poder Legislativo Municipal, entender que as contas foram rejeitadas, aí sim incide a lei da ficha limpa, ele torna-se inelegível pelo período de 8 anos, conforme determina a lei. Mas se só houver um parecer prévio do Tribunal de Contas reprovando as contas do prefeito, esse parecer não pode ser
a última palavra para fins de inelegibilidade. Essa foi a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal nesta quarta-feira, nos 2 recursos extraordinários que foram julgados. Um da relatoria do ministro Luiz Roberto Barroso, que acabou com um placar bastante apertado, de 6 votos a 5, no sentido de que, contrariando o voto do ministro Luiz Roberto Barroso, que fazia essa diferenciação de contas de gestão e contas de governo, a maioria entendeu que, não, independentemente de qual a natureza dessas contas, a decisão definitiva é do Poder Legislativo da Câmara Municipal. E no outro recurso extraordinário da relatoria do ministro Gilmar Mendes, ficaram vencidos apenas 2 ministros, mas no frigir dos ovos, essa foi a decisão proferida nesta quarta-feira. Recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida deve alcançar vários outros processos em que se discute essa mesma tese. Apenas para a gente fechar um pontozinho, quando o recurso extraordinário ele tem repercussão geral reconhecida, normalmente, ao final da sessão, os ministros formulam uma tese que vai, de uma certa forma, orientar os tribunais para proferir a decisão no mesmo sentido nesses processos que estão sobrestados, aguardando esse julgamento. No caso da tese desses 2 recursos extraordinários, ficou prorrogada para a próxima sessão plenária, para que o verbete seja bem elaborado e aprovado em sessão pelos ministros. Eu acredito que isso deva acontecer na próxima semana, na quarta-feira, quando nós tivermos a próxima sessão plenária. E quando nós já temos encontro marcado com os nossos amigos telespectadores. Exatamente, no direto do plenário ao vivo, quarta e quinta-feira, a partir das 14 horas e no final de semana com plenárias. Obrigado pela companhia e continue conosco na TV Justiça.